Oi pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu faço as minhas encomendas de arte personalizadas, as famosas commissions. Eu vou mostrar do zero até a finalização, tá? Os processos que eu faço. Para quem não sabe, commissions são encomendas de arte para uso pessoal. Normalmente as pessoas pedem arte, tem vários estilos, né? Mas eu trabalho mais com commissions de meio corpo, nesse estilo igual dessa foto aqui da minha cliente, Késia. Então as pessoas costumam pedir arte da cintura para cima, normalmente para fazer quadro, fazer caneca. Então são artes para uso pessoal, tá? Que não vão ser comercializadas, nem colocar em páginas comerciais, esse tipo de coisa. Só para você presentear alguém ou para você mesmo usar no seu perfil ou fazer algum produto para uso pessoal. A primeira etapa é fazer o rascunho. Eu uso esse pincel aqui, Giz Bonobo, ele vem no próprio aplicativo do Procreate, tá? Eu gosto de fazer o meu rascunho na cor azul. Eu peguei essas duas fotos da cliente, estão perfeitas, mostram bem o rosto, ela tá de frente. A maioria das commissions que eu faço, a pose é bem assim mesmo, de frente, mostrando o rosto. Eu sempre começo pela cabeça. E aí o primeiro rascunho eu faço de uma forma mais grosseira e depois eu vou refinando, só pra ver como vai ficar a pose. Eu vou fazer ela como esse vestido aqui, porque eu acho que tá bem bonito a cor, a estampa. Ela falou que eu poderia ficar à vontade pra escolher qual das roupas que ela ia estar usando, então eu acho que esse vestido vai ficar muito bonito. A base do pescoço aqui ficou muito grossa. Como ela é bem magrinha, então o pescoço tem que ser um pouco mais fino. Então eu vou já começar a refinar e corrigindo esses detalhes. Eu vou usar a pose que ela tá fazendo aqui com esse braço, porque acho que aqui tá mais estático, então aqui vai ficar mais legal fazendo esse movimento. E agora a gente vai pra parte que todo mundo teme, que é desenhar a mão. E é um processo demorado mesmo, porque acho que é uma das partes mais difíceis de desenhar. A técnica que me ajuda é de desenhar a caixa na palma da mão e aí ir fazendo as falanges de formas separadas, assim, ó. Só observando como tá aqui o dedo e aí você vai fazendo as falanges. Prontinho. Eu tô achando que esse dedo ficou um pouquinho comprido. Ele tem que ser um pouco menor, né? Que os dedos maiores são esses do meio aqui. Então eu só seleciono e diminuo um pouquinho. E agora fica muito mais harmônico. O rosto é a parte que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Porque é o que vai caracterizar a pessoa. Então é a parte que você tem que reconhecer quais os traços principais daquela pessoa, as características principais, e colocar isso no desenho. Então, características que eu acho que são muito fortes nela, que chamam bastante atenção. O cabelo, né, é uma marca dela. E os olhos. Ela também tem a sobrancelha bem marcada, então eu vou tentar colocar essas características no rosto dela. Ó, a gente observa que ela tem um rosto mais fininho. Aqui nessa foto, ela tem um rosto mais redondinho. E aí fica difícil a gente saber como que é realmente, se é o ângulo. Então, eu acho que eu vou fazer o rosto dela um pouco mais fino, como tá na primeira foto. E aí, se ela achar que tá muito fino, eu vou e deixo ele um pouquinho mais redondo. Às vezes acontece isso, a gente fica um pouco confuso em relação ao ângulo
E como eu tenho 2 fotos apenas, não dá pra saber qual é a foto que o rosto dela tá mais parecido com o que realmente é. Eu vou deixando o rosto dela aqui mais fininho, como na primeira foto. Na primeira foto ela quase não tem bochecha, ó. Já marco aqui onde vão ficar mais ou menos os olhos, o nariz. Eu vou colocar esse cabelo aqui nela, porque eu acho que o movimento tá mais natural, né? Tem essa jogada aqui que dá um charme. Então, vai ser esse aqui. E o cabelo é muito de observação, ó. Você observar qual o movimento que a mecha tá fazendo, né? Que no caso dela é assim. E aí você simula no seu desenho. Eu sempre coloco uns fios soltos, porque dá uma naturalidade, dá um movimento no cabelo. Na arte final, vocês vão ver que isso faz uma diferença enorme. Olha como mesmo sem rosto, a arte já lembra bastante ela. Porque o cabelo dela é uma das características bem marcantes que ela tem. E aí quando você vai desenhar alguém, vai fazer um retrato, você tem que pegar essas características e reforçar, tentar deixar o mais próximo possível. E aí agora, outras características também que vão reforçar a imagem dela são as tatuagens e também os olhos. Então vamos ao rosto agora. Eu gosto de fazer o rosto em outra camada, porque se eu precisar fazer algum ajuste, recortar um olho, aumentar o nariz ou algo do tipo, eu consigo fazer isso sem pegar muita informação da arte ao redor. Então, o rosto é uma das coisas que eu faço em camada separada, o restante eu faço tudo junto mesmo. Eu ajustei o olho dela, eu percebi que a parte de cima é mais arredondada, aqui na pontinha ele vem fechando, e a parte inferior não é tão arredondada quanto em cima, é mais retinho. E ela tem a pálpebra superior bem marcada aqui. Pálpebra só existe a superior, né, gente? Ela tem a pálpebra bem marcada aqui em cima também. E aí eu fiz os olhos dela, ó, já tá super parecida. E agora vou para o nariz. O nariz ficou um pouco pequeno, então eu seleciono e aumento só um pouquinho. Eu tô observando aqui e os olhos dela são bem pequenininhos. Eu acho que eu vou diminuir um pouco. Ok, agora vamos à boca. Agora eu vou colocar as tatuagens dela. A personagem eu já terminei, agora eu vou colocar uns ornamentos ao redor, que eu acho que já virou minha marca registrada. Normalmente as minhas encomendas eu coloco algumas flores e folhas ao redor. Também coloco o nome da cliente ou alguma frase se ela quiser. Prontinho, pessoal, o rascunho tá pronto. Eu levei cerca de 1 hora e 3 minutos para fazer esse rascunho. Eu vou enviar para a cliente amanhã, porque agora já tá de noite. E vou esperar o feedback dela para ver se quer alterar alguma coisa. E aí, quando eu tiver um retorno, eu volto aqui para continuar essa arte com vocês. Voltei! Eu enviei o rascunho que a gente fez para a minha cliente. E ela aprovou, não solicitou nenhuma alteração. Cliente perfeito existe e é essa cliente. Tô zoando. Porém, não muito. Mas enfim.
O rascunho é aquele que a gente fez. Na verdade, eu fiz algumas poucas alterações no rosto dela depois que terminou o vídeo, porque eu achei que ficou muito fininho aqui embaixo, então eu só coloquei um pouquinho mais de bochecha, e aí ela aprovou. E agora eu vou fazer a line, né, que é o contorno. O contorno não tem muito segredo, eu faço em uma camada nova. Primeiro eu diminuo a opacidade da camada do rascunho, depois eu crio uma nova camada. Eu uso esse pincel aqui para fazer o contorno. Ele não é um pincel que veio no Procreate, na verdade eu baixei ele, mas eu não me recordo onde. Então eu não posso deixar o link para vocês. Talvez jogando no Google o nome do pincel apareça. Eu vou dar uma pesquisada. Se eu achar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Esse outro pincel aqui também é muito bom para fazer o contorno. Se chama Manuscrito. Ele vem no próprio programa do Procreate. O contorno não tem muito segredo, a princípio, né? Eu acho bem simples de fazer. Eu só vou detalhar um pouco mais o que eu já fiz no rascunho, então tem que ter um cuidado um pouco maior. Mas, fora isso, não tem muito o que fazer. Então, provavelmente, essa parte do contorno eu vou deixar passando um pouquinho mais rápido, para o vídeo não ficar tão cansativo para vocês. Para fazer o contorno do rosto, eu diminuo um pouco o tamanho do pincel. E aí eu escolho um dos itens para dar um destaque, né? No caso dela, eu vou destacar um pouco mais os olhos, que eu acho que é uma característica bem marcante dela. Ela tem os olhos bem pequenininhos e bonitinhos. Eu terminei de fazer a line. E se vocês forem ver, ela tá bem uniforme, né? O traço tá bem parecido. E daí agora, eu vou deixar esse traço mais dinâmico. Como? Fazendo uma diferença entre a espessura do traço. Então, isso pode ser feito de algumas formas. Por exemplo, eu posso deixar o traço externo, o contorno dela mais grosso, e o que tiver dentro, do jeito que tá, mais fino. Ou eu posso determinar alguns elementos para ter um contorno destacado. Por exemplo, eu posso deixar o vestido dela com um contorno um pouco mais grosso, que vai dar esse destaque. E a ideia é o seguinte, sempre o que está na frente vai ter o contorno um pouco mais grosso. Então, por exemplo, o vestido, ele teria o contorno mais grosso do que a pele, porque o vestido está na frente da pele. E, consequentemente, o cabelo teria o traço mais grosso do que o vestido, porque ele está na frente da pele e também na frente do vestido. E aí, eu acho que eu vou... Eu vou destacar o contorno externo. Olha como um detalhe simples já dá uma diferença no contorno da arte. Porque destacou o personagem dos ornamentos, né? Já colocou ele bem mais na frente, apenas deixando o contorno externo um pouco mais grosso. Eu poderia também fazer isso no cabelo. Porém, como o cabelo dela é bem preto, o contorno não vai destacar muito. Para fazer a pintura, eu faço uma camada abaixo da camada da line. E para fazer as cores bases, eu uso o mesmo pincel que eu uso para fazer a line, que é esse aqui. As cores bases da personagem já tá ok. Eu fiz cada item em uma camada separada, então é pele, roupa e cabelo. E agora eu vou começar a colocar luz e sombra. Eu gosto de começar pela pele, porque eu acho que é a parte que precisa de mais atenção.
Eu crio uma nova camada em cima da pele. Clico em cima dela e venho em máscara de recorte. Então, tudo que eu for pintar a partir de agora só vai aparecer onde tem pele, ó. Para fazer sombreamento, eu uso esse pincel. Eu que criei ele usando o Procreate. Eu usei esse pincel que já vem no Procreate de base e alterei para ficar do jeito que eu gosto. Então, é o aerógrafo. Eu acho que a pele tá muito clara, tá quase branco, né? Então, eu vou colocar uma outra cor aqui por cima, porque ela é branca, mas também não é um papel, né? Eu sempre gosto de primeiro colocar esse tom aqui mais rosado nas bochechas e no cotovelo, sempre onde tem dobrinhas assim, tipo na ponta dos dedos também. E depois eu coloco outra camada embaixo dessa para fazer a sombra da pele. E se você não sabe como escolher o tom para fazer sombra, você pode colocar aqui a camada na opção de multiplicação. E aí você escolhe o mesmo tom da pele. Quando você for pintar, ó, já vai aparecer uma cor base para você usar a sombra. Eu vou fazer com essa e depois eu vou escurecendo mais um pouco. Ó, eu já coloquei a primeira camada, né, de sombra. Tá bem discreta. Então, agora eu vou escurecer um pouquinho mais aqui, ó. E vou deixando essa sombra mais evidente. Eu sempre começo dos tons mais claros e depois eu vou escurecendo. Para fazer a luz, eu crio uma nova camada em cima da sombra. Pego um tom bem mais claro do que o tom da pele. Com o mesmo pincel de sombrear, eu vou acrescentando luz. Uma dica legal para dar volume é você colocar um pouquinho de luz na parte que tem a sombra também, porque aí vai dar volume, ó. Isso de colocar a luz onde tem sombra para dar volume funciona muito bem no rosto. Se você colocar aqui embaixo do queixo, contornando um pouco o rosto, vai dar um destaque muito grande. A mesma coisa eu faço no nariz. A pele já tá pronta. Luz, sombra. Coloquei uma corzinha também. Eu não sei se ela vai querer a corzinha, né? Que ela é bem branquinha. Eu coloquei um blush um pouquinho mais rosado para dar uma cor. Mas se ela não quiser, isso é fácil de alterar. Agora eu vou colocar luz e sombra no vestido. Faço a mesma coisa de criar uma camada de recorte em cima. Finalizei a pintura do vestido, agora eu vou pintar o cabelo, também com máscara de recorte e usando o pincel de sombreamento. Para pintar o cabelo, você tem que fazer movimentos de cima para baixo e depois de baixo para cima para fechar as mechas. E aí no centro, ó, vai ficar sempre mais claro. E aí você pode fazer a mecha menor, mais fininha, ou ela maior, como eu tô fazendo aqui. Fiz a sombra, como o cabelo dela é bem preto, então não tem muito o que fazer em relação à sombra, porque não aparece muito. O que vai dar um destaque vai ser a luz. Quanto menor o pincel que você for usar, ele vai ficar mais fininho e vai dar mais o efeito de cabelo
mais realista. Agora eu vou criar uma camada embaixo da camada da sombra e vou fazer uma luz com um tom de cinza. E vou criar uma nova camada em cima, colocar um pouco de luz, uns fios assim de luz para fazer a diferenciação de volume aqui, ó. Quando eu coloco essa luz aqui, já dá um destaque, dá pra ver que aqui tem bem mais sombra e que essa parte tem a luminosidade. Então é só você colocar uns fios de luz pra dar esse destaque, não muito claro também, senão vai parecer que o cabelo é cinza. E agora, meus queridos, é onde tá o pulo do gato pra você deixar o cabelo bonito. Eu crio uma nova camada em cima da camada do contorno. Pode ser na camada do contorno também, mas eu gosto de fazer separado, porque se eu precisar apagar, eu não vou estar estragando a minha line. E você vai fazer uns fios soltos, com espessuras diferentes também. Um pouquinho mais grosso, outros um pouco mais finos. E esses detalhes é que vai dar movimento e naturalidade para o cabelo. Pronto. Eu coloquei uns fios para dar aquela naturalidade e eu vou mostrar para vocês a diferença que faz. Olha isso, parece outra pessoa, né? Eu faço isso em todas as minhas artes, eu acho que é fundamental e, tipo, sem isso não tá completo. O cabelo fica com um ar muito pesado, né? É muito difícil você ter um cabelo assim certinho, tem que ter uns fios soltos pra dar essa naturalidade. A imagem já tá quase pronta e agora tá faltando alguns detalhes, como a pintura dos olhos e da boca. Pronto, a personagem tá finalizada. Agora eu vou pintar os ornamentos. Folhas ok. Agora eu vou criar uma nova camada. Vou unir, né, as camadas que eu usei para fazer sombra e luz das folhas. Vou criar uma nova camada acima. E vou pintar as flores. Terminei de pintar as flores com a coisa mais linda do mundo. Eu usei roxo porque é a cor complementar do amarelo, então vai destacar. Eu sempre coloco nas minhas artes uns pontinhos assim, usando as cores que normalmente eu uso nas flores. Eu terminei a arte, o resultado foi esse, por enquanto, né? Eu vou enviar para a cliente para ver se ela quer fazer alguma alteração de cor, algum ajuste. E aí, se ela quiser, eu vou voltar aqui na arte para alterar. Se ela não quiser, esse é o resultado final. Se você gostou do meu vídeo, deixa um like aí para me ajudar. Se você não me segue no meu Instagram, me segue lá, é @magreliça. Se você tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo. E até o próximo vídeo.